Boa noite, eu sou a professora Tânia Kelly de Abreu, sou diretora auxiliar do Colégio Abílio Lourenço dos Santos e eu trabalho no período noturno. Eu fiz o acompanhamento de hora-atividade, a observação de sala de aula e a devolutiva, né, o feedback com o professor Anderson Tavares, que é o professor de recomposição da aprendizagem dos terceiros anos no período noturno. Eu observei a aula do professor em dois terceiros anos, a mesma aula. Nós primeiro sentamos e conversamos sobre a recomposição de aprendizagem, toda a expectativa que a gente tem em relação a esse novo componente curricular e o que a gente espera, as atividades, a inserção de metodologias ativas, as atividades que são desenvolvidas, né, o que poderia ser feito, como poderia ser conduzido. Nós combinamos que a frente a ser observada seria as metodologias, o desenvolvimento de novas metodologias e instigando, né, a busca pelo conhecimento, a autonomia de conhecimento dos estudantes. Então, nós desenvolvemos o projeto, essa implementação em conjunto, foi feito com a pedagoga Suzy, né, que faz todo o acompanhamento da recomposição de aprendizagem no período noturno. Então, nós combinamos assim, eu faria observação e ela também faria observação, e depois nós conversaríamos sobre essa observação e o que a gente poderia sugerir ao professor como melhoria, de uma forma para que fosse um percurso de formação mesmo, de conversa, de discussão, para que a gente conseguisse mudar ali alguns pontos que seriam vistos como pontos negativos. Então, assim, a conversa foi bastante proveitosa, nós conversamos bastante antes. Eu entrei em sala de aula, primeiro em uma turma, da turma do terceiro ano B, e aí eu observei que existia ainda assim muita resistência, né, do professor em relação à inserção de metodologias ativas. O professor, a princípio, não quis implementar da forma como foi solicitado, como foi combinado. Então, durante a aula, assim, eu sentia muito falho o desenvolvimento dos nossos combinados. Então, voltamos, fizemos uma devolutiva conjunto, né? Fizemos ata dessa devolutiva, a ata segue na implementação, na qual eu orientei, a pedagoga também orientou sobre a necessidade, qual é a intencionalidade da disciplina, com toda aquela perspectiva, todo o material da SED que está sendo disponibilizado, fazendo uma espécie de formação ali com o professor para que ele entendesse qual é o trabalho que é para ser desenvolvido na instituição. Nós conversamos, foi muito proveitoso, o professor tem os argumentos nele, né, em relação às metodologias, algumas resistências, mas deu tudo certinho. Voltamos aí na semana seguinte a observar as aulas, tanto eu quanto a pedagoga. E aí eu entrei já em outra turma. Eu já percebi uma organização melhor, a implementação de algumas, o lacu de sala de aula já estava diferenciado, algumas modificações muito singelas, né, que ele já se atentou aos descritores, mas enfim, ainda muito tímida a mudança, ainda assim bem pouco mesmo em relação àquilo que eu queria ver, né? Então, assim, para mim foi muito proveitoso, porque a gente vai percebendo qual é a intencionalidade da SED com essas metodologias, qual é a intencionalidade teórica disso tudo, como que o aluno se sente em relação à aula, como é uma aula mais dinâmica, uma aula mais acaba sendo mais significativa, mais proveitosa, uma aula em que o aluno tenha mais autonomia dos seus estudos, a busca pelo conhecimento, e isso vai favorecendo, né? E, enfim, é um processo em curso. Já retomamos a devolutiva, conversando com o professor, exaltando as qualidades e as intencionalidades, né, das mudanças que ele fez, exaltando tudo de bom que estava tendo na aula, e pontuamos algumas coisas que podem melhorar para as próximas aulas. Então eu retorno, né, na próxima semana, porque essa semana a gente não teve aula diretamente.
nessa devolutiva, na segunda devolutiva, eu já pude contar com a segunda docente. Então, a gente já está percebendo que está tendo essa mudança, mas muito tímida. E aí, a gente volta a observar e acompanhar, e para mim está sendo um momento de grande aprendizado, porque a gente vai vendo a necessidade da intervenção, percebendo a observação como uma prática formativa e percebendo o nosso trabalho também como muito importante dentro desse processo da fomentação das aulas. Então é isso.